Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia para alunos com pouco tempo para o estudo. E hoje teremos a prazerosa aula tema Dimensionamento de molas cilíndricas helicoidais, da disciplina Elementos de Máquinas. Nossa vida está cercada de molas. Perceba, em nosso automóvel, na embreagem do nosso automóvel, nós temos molas. E como seria essa mola da embreagem do nosso automóvel? Ela é uma mola circular, uma mola chamada mola prato. E como ela seria montada? Como essa mola prato seria montada? Perceba, ela seria montada em série, em acoplamentos de molas, em montagem de molas em série, para que os esforços de compressão gerados pelo funcionamento da embreagem acumulem a energia mecânica. A energia mecânica, então, é acumulada nas molas e depois liberada. Então, isso garante que os sistemas avancem e recuem com a energia acumulada. Mas também temos outros tipos de molas. É muito comum nos depararmos com molas no formato helicoidal, ou seja, na condição de um arame que é enrolado de um modo circular com movimento retilíneo. Isso caracteriza então uma condição helicoidal de movimento. Esse caso, perceba no nosso desenho, aqui apresenta uma mola helicoidal cônica. Molas helicoidais cônicas apresentam uma configuração muito custosa de fabricação, apesar das mesmas trabalharem do modo de esforços de compressão. Usualmente, nós encontramos molas cilíndricas, então molas helicoidais cilíndricas, que atuam com esforços de compressão. Molas helicoidais cilíndricas, tanto a mola helicoidal cilíndrica como a mola helicoidal cônica, ela possui uma compressibilidade, um curso de compressão limite. Ou seja, um arame não pode encostar sobre o outro. O arame superior não pode encostar sobre o arame inferior, pois tal condição gera um desvio de funcionamento, um desvio de operação da mola. A mola fica prejudicada no seu trabalho de elasticidade. Agora, foram apresentados aqui então dois modelos de molas que trabalham com esforços de compressão. Vejamos os esforços de tração. Temos molas cilíndricas helicoidais que trabalham com esforços de tração. Então já temos aqui então três modelos de molas helicoidais. Existe também um quarto modelo de mola helicoidal que é utilizado em portas, em gavetas, que são molas que trabalham com esforços de torção. Perceba aí então a condição de torção. Agora nos perguntamos, poxa, eu outro dia vi um caminhão e percebi molas na suspensão, na suspensão do caminhão. Ou seja, na roda, quando ela é submetida a um esforço maior, a roda ela se movimenta conforme a carga do caminhão. Conforme o caminhão cai em um buraco, passa numa lombada, percebemos que aquele caminhão tem as suas rodas se movimentando na condição vertical. Automóveis também tem. Busquei num desenho onde é apresentado uma suspensão de um caminhão. Perceba aqui. Nós percebemos aqui então travessas, onde ocorre então a carga do caminhão atuando em um lado da travessa e do outro lado da travessa. Ou seja, a carga do caminhão atua nesta mola, né? Uma mola plana. Isso aqui é uma mola plana.
Perceba aqui então que quem suporta a roda do caminhão, o esforço do piso que suporta a carga do caminhão atua então aqui na nossa seta azul. Então teríamos ali uma mola plana atuando com flexão. Esses nossos exemplos aqui, todas estas molas atuam com flexão. Porém, as molas helicoidais, como aqui nós estudaremos, elas apresentam esforços de flexão e de torção. Nós trataremos na nossa aula tema este tipo de mola, ao apresentado aqui em círculo vermelho, molas cilíndricas helicoidais. Vamos então agora tratar de flexibilidade, flecha e rigidez. Perceba, se pegarmos uma mola e nesta mola nós fizéssemos que ela sofresse uma força de compressão, esta mola então sofreria uma diminuição do seu comprimento. E vamos chamar essa diminuição de comprimento gerado pela força de compressão F de ΔS. Perceba então, se temos a força F e dividirmos pelo ΔS, que é o curso que essa mola sofreu quando foi comprimida, teríamos então um fator chamado K, constante elástica da mola, ou então rigidez da mola. Então K, que seria a rigidez da mola, é a força que a mola recebe e dividido pelo curso que ela efetuou com relação à força sofrida. Vamos agora então tratar da rigidez de uma mola. Ao aplicarmos uma força F sobre a mola, ela se distenderá em X. Se aumentarmos a força para 2F, ela se distenderá em 2X. Se aumentarmos a força para 3F, ela se distenderá em 3X. Percebemos então no gráfico que existe uma relação entre força e quanto essa mola se alonga. E que essa relação é de modo linear, ou seja, pode ser representado por uma reta. E se traçarmos uma equação dessa reta, perceberíamos que o coeficiente angular da reta, ou seja, a tangente da reta em relação ao eixo X, seria a relação do cateto oposto vertical pelo cateto adjacente horizontal. Então teríamos então que a tangente de alfa seria força dividido por ΔS, que poderíamos chamar de K, onde K seria a constante elástica da mola, ou a tangente do ângulo de inclinação na nossa curva representada. Tangente de inclinação da relação entre força e distensão da mola. Agora, vamos mudar esta mola. Vamos pegar uma mola de um outro material, de um material um pouco mais rígido. Perceba que se esta mola fosse de um aço um pouco mais rígido, ela teria dificuldade em se distender, em se alongar com relação à força. Então teríamos então um gráfico com esta configuração, onde a tangente de alfa seria um ângulo maior, teria um ângulo maior de inclinação, onde seria necessário então muita força para um pequeno alongamento da mola. Por isso que K é chamado rigidez da mola, porque é função de quanto essa mola alonga em relação à força aplicada. Molas com maiores rigidez significa que elas precisam de muita força para um pequeno alongamento. Teremos então nos catálogos dos fabricantes de mola uma relação de rigidez que seria Newton por milímetro. Então K é dado pela dimensão
Newton dividido por milímetro. Isso será encontrado nos catálogos de fabricantes de molas. Agora que sabemos o que é rigidez de uma mola, vamos pensar em associar molas. Se ligarmos uma mola com a outra numa associação em série, e as molas associadas tiverem constantes elásticas ou rigidez diferentes, teríamos então uma mola com uma rigidez K1 e a outra mola com rigidez K2. Rigidez distintas em ambas molas. Vamos pensar nisso. Nesta condição, então, teríamos que a mola com rigidez K1 se distenderia em ΔS1 e a mola com rigidez K2 teria uma distensão ΔS2. Ou seja, ao gerarmos uma força nas molas associadas, cada mola esticaria, se alongaria em cursos distintos. Muito interessante isso. Agora perceba uma outra situação. Se ligássemos as molas K1 e K2 em paralelo, conforme o segundo desenho, e estas molas, então K1 tivesse uma rigidez maior do que K2, nós perceberíamos que K1 iria gerar um ΔS1 e K2, que tem uma rigidez inferior a K1, ela teria uma distensão, um alongamento maior. E o sistema então ficaria desequilibrado. Esta associação, esta conclusão das duas figuras é muito importante quando projetamos molas, por exemplo, em moldes de injeção ou em estampos. Perceba, quando então associamos molas em paralelos, ou seja, pegamos uma placa e colocamos nas extremidades da placa diversas molas, estas molas necessariamente deverão ter a mesma rigidez para que a placa desça uniformemente em seu curso. Senão essa placa terá um curso maior, um lado se distendendo mais do que o outro. Ela não descerá paralelamente à segunda placa. A placa não andará paralela. Muito importante essa conclusão de associação com molas. E o que seriam então os estampos de corte e repuxo, os modos de injeção? Vamos falar então do estampo de corte, dobra e repuxo. Para que serve isso? Bom, essas ferramentas são montadas em prensas excêntricas, prensas óleo-hidráulicas. O que essa ferramenta executa? Ela trabalha em sistemas produtivos que utilizam chapas que serão cortadas e dobradas. Por exemplo, o pé do seu refrigerador é feito de chapa dobrada. Olhe o pé do seu refrigerador, verifique que ele é uma chapa metálica que foi cortada, dobrada, furada. Que foi cortada, dobrada e furada através de uma ferramenta que possui pinos chamados punções. Então, a chapa e os punções. Vamos olhar de perto essa ferramenta. Fazendo um corte nessa ferramenta, nós percebemos que ela se movimenta, mas ela possui molas. Essas molas então garantem o avanço e o recuo de peças móveis desta ferramenta chamada estampo. E como associamos então estas molas na condição em paralelo, como vimos anteriormente, a rigidez dessas molas devem ser as mesmas. Interessante isso. Agora vamos ver outra ferramenta. Vamos verificar uma ferramenta que produz peças plásticas, uma ferramenta que é montada em uma máquina injetora, e vemos aqui nesse terceiro desenho um molde de injeção de plástico. Esse molde de injeção de plástico explodido, ele possui peças móveis para extrair a peça que foi injetada.
Essa cruzeta que extrai, ela tem então movimento alternado. Esse movimento alternado, ele é impulsionado através de uma placa que possui pinos. Esta placa que possui pinos necessita de molas, porque é necessário que essa placa avance e recue também. Estas molas, por serem associadas de modo paralelo, também devem ter então sua rigidez iguais. Todas as molas com a mesma rigidez, para que a placa se movimente paralela ao molde e não haja qualquer movimento que gere engripamento durante a produtividade, durante a sua produção, funcionamento. Mas afinal, como se consegue aumentar a rigidez de uma mola, aumentar ou diminuir a rigidez de uma mola? Para tanto, temos que tratar dos elementos liga de uma mola, que compõem, que garantem então um aço especial para molas. Veja então, perceba. Se tivermos aqui, vamos começar com o aço último da linha da nossa tabela. Um aço ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, um aço ABNT 1070. Um aço ABNT 1070, ele tem em torno de 0,70% de carbono. Alto teor de carbono. Isso então garante uma rigidez mais elevada do seu aço. Outro elemento liga, tão importante quanto o carbono, é o cromo. Veja, aqui temos 0,8% de cromo. O carbono e o cromo, eles garantem a rigidez da mola por permitirem a temperabilidade do aço. Ou seja, se elevar a temperatura desse aço e se resfriar esse aço rapidamente. Essa condição é chamada de, esse tratamento térmico de se aquecer e resfriar rapidamente, chama-se têmpera. A têmpera aumenta então a rigidez da mola. Fica uma mola que necessita de muita força para um pequeno alongamento. E os demais elementos liga? Temos um outro importante, o manganês. O manganês, ele garante que a mola fique mais rígida. E outro, o molibdênio. O molibdênio tem uma característica muito importante, pois o molibdênio garante que este aço consiga trabalhar a uma temperatura um pouco mais alta que não afete a têmpera, o tratamento térmico efetuado na mola. A maioria das molas consegue operar e trabalhar normalmente com temperaturas inferiores a 120 graus, sem comprometer a elasticidade da mola, sem comprometer a rigidez da mola, o fator K da mola. E agora então podemos falar da seleção de uma mola helicoidal. Perceba, se tivermos uma mola acoplada ao sistema de trabalho, as dimensões importantes que teríamos seria diâmetro interno e externo, e teríamos então que utilizar uma tabela do fabricante de molas. Nessa condição, levaríamos em consideração a rigidez da mola. Já sabemos que então rigidez é uma relação de força por distância que a mola é comprimida ou distendida. Então, Newton por milímetro. Teremos então também um outro parâmetro geométrico a considerar. Um outro parâmetro dimensional a ser considerado, que seria então as dimensões do arame da mola. Neste caso aqui temos uma mola de seção retangular, com altura e comprimento distintos.
Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade, em apenas 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Dimensionamento de molas helicoidais cilíndricas, da disciplina Elementos de Máquinas. Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Você poderá adquirir qualquer apostila Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.